Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, Eloy por aqui. Eu quero trazer 10 conselhos que eu queria ter ouvido com 20 anos. Então são 10 conselhos para um jovem, porém esses conselhos servem para pessoas de qualquer idade, então fica até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. Eu peço que se você gostar desse vídeo, deixe seu like, porque ajuda bastante a gente, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Então vamos lá para o primeiro conselho, leia livros. Esse conselho com certeza você já recebeu do seu pai, da sua mãe, dos seus professores, quando você era mais novo, só que a gente não dá a devida importância, a gente não presta atenção quando eles falam isso. E talvez eles também não falem com tanto afinco assim, mas é uma coisa muito importante você ler livro, você adquirir conhecimento. E o livro, ele é a forma mais democrática de você adquirir conhecimento, porque você consegue ali com 50, 60 reais um grande conhecimento, às vezes um valor maior que um curso ou uma faculdade, às vezes um livro vai mudar a sua vida, às vezes um capítulo de um livro vai te dar uma ideia, vai fazer alguma coisa que vai dar um estalo e vai mudar a sua vida. Então o livro ele tem um conhecimento muito grande. Você vai melhorar sua comunicação, seu vocabulário, você vai ficar mais inteligente e ele vai te abrir portas com o seu conhecimento, com a sua sabedoria. Então busque sabedoria, leia um livro, coloca a meta aí, pelo menos um livro por mês e assim vai te ajudar. Eu queria ter ouvido isso quando eu tinha 20 anos, queria que alguém colocasse isso na minha cabeça. Eloy, lê livro, lê livro, lê livro, come livro, porque isso vai te ajudar. Segundo conselho, aprenda a se comunicar. Muito importante. Aí já liga o primeiro ponto, né? Quando você aprende a ler bastante, você vai melhorar o seu vocabulário, você vai aprender a se comunicar. Eu tenho trabalhado muito nisso, tentando melhorar minha comunicação, porque quando eu era mais novo, eu não ligava muito e minha comunicação era muito ruim. E eu tinha vergonha também de expressar minhas ideias. Eu pensava, mas não conseguia falar, não conseguia botar para fora as ideias. Então não adianta também ter o conhecimento na cabeça e não saber botar ele para fora. E a gente sabe que a comunicação ela abre muitas portas. Eu estava vendo um vídeo também na internet esses dias, um cara ele ia ser preso injustamente, só que ele conseguiu se defender ali quando os policiais chegaram por causa da habilidade de comunicação dele. E ele não foi preso por isso, aí ele conseguiu explicar e a situação foi esclarecida. E realmente ele ia ser uma injustiça, só que ele conseguiu desenrolar. Então o que acontece? A sua comunicação pode te ajudar em muitos momentos. A sua comunicação pode fazer você conquistar coisas, pode te defender. Você precisa saber se defender, você precisa saber argumentar. Então isso é muito importante. Então invista na sua comunicação e você lê, você abrir a boca quando precisa, dar a sua opinião, mesmo que esteja errado, você falar o que pensa. E assim, toda oportunidade que tiver de você falar, de você expressar a sua opinião, use essa oportunidade, porque isso vai te treinar, vai te ajudar e cada dia você vai ficar melhor e vai conseguir impor ali as suas ideias, falar o que precisa, aprender a vender, aprender a trabalhar, aprender a vender o seu peixe. Então isso é muito importante. Aprenda a se comunicar. Conselho número 3, faça exercício físico. Isso é muito importante também, extremamente importante. Por quê? Você vai sentir a diferença quando você chegar nos 50, 60 anos, sua saúde vai agradecer, você vai estar em forma, você vai se sentir bem, sua autoestima vai estar boa, você não vai ter problema de saúde. Então é uma coisa que só tem vantagem. Nosso corpo, a Bíblia vai dizer o quê? Ele é templo do Espírito Santo. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa saúde. E hoje eu tô vendo que tá se levantando uma geração, que é a geração saúde, né, que tá se cuidando muito. Isso é bom, sabe? Se cuidar da forma correta, fazer exercício, fazer musculação, fazer uma luta, jogar bola, seja o que for. Alguma atividade é importante você manter frequência ali por semana, porque isso vai te trazer muitas vantagens. Queria ter ouvido isso mais cedo, porque eu jogava uma bola ali, mas não cuidava realmente da minha saúde. Conselho número 4. Crie um canal no YouTube. Isso aqui é muito importante. Ah, Eloy, eu não quero. Ah, Eloy, eu não sou blogueiro. Cara, não é questão de ser blogueiro. Crie um canal no YouTube. Não manda pra ninguém. Deixa lá 0 inscritos, só vai postando. Não fala com ninguém. Sabe por quê? Isso vai melhorar sua comunicação, que foi um ponto que a gente já foi falado. Melhorar sua disciplina. Eu criei um roteiro aqui pra esse vídeo. Vai te deixar mais inteligente, porque você tem que pesquisar, você tem que estudar. Isso melhora. E outra coisa, o seu canal pode ser que cresça, pode ser que bombe. Se você olhar 10, 15 anos atrás, todas as pessoas que começaram no YouTube naquela época estão com muito dinheiro, estão ricos. Então, assim, não é que todo mundo que vai fazer o YouTube vai ficar rico, mas existe uma chance, porque é uma plataforma que gera visualização, que gera AdSense, que você pode vender o seu produto, que você pode vender o seu serviço. Então, o YouTube, sim, é uma ferramenta especial, uma ferramenta diferente. Se você não gosta do YouTube, cria pelo menos pro Instagram, pro TikTok, mas o YouTube para mim é o melhor. E o YouTube já tá há tantos anos aí, essa rede social já tá há muitos anos. Rede social veio, rede social foi embora e o YouTube se mantém firme. O YouTube é a nova televisão. Por quê? As pessoas gostam de ver conteúdo curto no celular, no TikTok e Instagram, mas o YouTube é aquele conteúdo mais denso, é uma aula, é um conteúdo diferente, é um vlog. Então cria aquilo que você gosta, aquilo que você sabe ensinar.
aquilo que você sabe fazer. Não tenha vergonha não, bota a cara no YouTube e passa o seu conhecimento para o mundo. Você tem uma dívida com o mundo, na verdade, que é como se Deus te desse um propósito, que é passar o seu conhecimento para frente. Então isso é meio que uma dívida, entre aspas, que você tem que passar o seu conhecimento para frente. Você não pode enterrar o seu conhecimento e os seus talentos. Então cria um canal no YouTube, vai fazendo um vídeo que você vai ver como isso vai te trazer resultados no longo prazo. Conselho número 5, aprenda inglês. Eu queria ter ouvido isso cedo, eu queria ter ouvido isso muito mais cedo. É lógico que na escola tem YouTube, inglês, só que a gente não dá o devido valor. E o inglês ele é muito importante, pode te abrir diversas portas de trabalho, diversas oportunidades, pode quando você for para o exterior, se você for, pode te ajudar muito. Se você deseja migrar para os Estados Unidos, isso vai te abrir muitas portas, vai te facilitar o caminho. Eu vejo uma frase na internet que o pessoal diz que quem não fala inglês é semi-analfabeto hoje em dia. E é uma realidade. Se não é uma realidade hoje, daqui a alguns anos vai ser. Então eu estou buscando aqui aprender, mas é lógico que quando você é mais novo, é tudo mais fácil. Você aprende e absorve mais fácil. Só que ainda é tempo, sempre é tempo de aprender inglês, então busque esse conhecimento. Conselho número 6. Não use drogas, tá? Pessoal, não beba, não use drogas ilícitas. Esse conselho aqui eu passo para vocês. Quando eu era mais novo, na minha juventude, eu bebia muito. E isso me atrapalhou. Eu ia para festa, ia para barzinho, alguma coisa, churrasco, e gostava muito de beber. Isso me atrapalhava, dava ressaca, atrapalhava no outro dia no trabalho, fazia besteira ali no rolê com os amigos, com as pessoas, viajava, perdia o controle. Então é uma coisa ruim. Na minha visão é uma coisa ruim. Não estou aqui para jogar regra para cima de ninguém, falar o que é certo e o que não é. Examine-se o homem a si mesmo. Você deve se examinar, você que sabe da sua vida. Só que um conselho de irmão de verdade aqui, se eu fosse você, não bebia, não usava droga, que isso vai te trazer vantagem, sua saúde vai ser preservada e você vai estar muito mais ciente das coisas, você vai estar com a cabeça no lugar e você vai focar no que realmente importa, no seu propósito, naquilo que você tem que fazer. Conselho número 7, aproveite a vida. E eu já digo, aproveitar a vida não é beber e usar droga. Isso aí você só entende às vezes com a maturidade, mas você precisa entender, aproveite a vida é o quê? Aproveite as coisas simples, aproveite um almoço com a sua família, aproveite um almoço com seu pai, com sua mãe. Eu perdi meu pai, eu fiquei pensando assim, cara, como era bom quando eu almoçava com meu pai, quando eu estava junto com ele, trocava uma ideia. E o tempo passa muito rápido. O tempo voa, realmente. A gente só entende isso quando a gente passa por uma certa idade. Quando a gente tem 20 anos, a gente não pensa, todo mundo fala que o tempo voa, mas eu não tô nem aí, eu sou novo e eu não tô nem aí pra isso. Não, aproveite a vida. Sabe como você vai aproveitar? Vá numa praia, vá numa cachoeira, faça uma trilha, faça atividade física. Aproveite a vida, aproveite as coisas que Deus criou, mas da forma correta. Sabe, se divirta, aproveite seus pais, aproveite seus familiares, aproveite seus amigos, aproveite a vida do seu trabalho, desfrute do seu trabalho. Eclesiastes vai dizer, o homem, ele desfruta do seu trabalho, isso é uma bênção de Deus. Então desfrute, sabe, aproveite a vida, porque a vida passa muito rápido e depois que o tempo passa não tem mais o que fazer. Conselho número 8, isso aqui é importante, seja generoso. Quando eu era novo, queria ter ouvido isso porque eu era muito mão fechada, eu era mesquinho e sabe, parece que as coisas ficavam travadas. Porque quando você fica com a mão assim, você não deixa o dinheiro que tem aqui ir. Mas você também não recebe mais. Então você fica ali numa vida de mesquinhez, você fica, não vou gastar para não fazer isso, não vou fazer. Cara, quando você aprende a ser generoso de verdade, as coisas começam a fluir. Quando eu aprendi a ser generoso, tudo melhorou. Comecei a ganhar mais dinheiro, comecei a desfrutar mais, comecei a desfrutar da vida realmente e fazer coisas melhores e ganhar mais dinheiro e aproveitar e prosperar mais. Por quê? A generosidade, ela te abre portas. E a generosidade é muito importante, mas não é uma generosidade falsa, apenas para você receber de volta. Você tem que aprender realmente como funciona a generosidade, o princípio da generosidade, fazer isso de todo o coração, ajudar quem precisa, sabe, pagar um almoço para sua mãe, para seu pai, para seu amigo, para colega do seu trabalho, sei lá, não ficar de mesquinhez, sabe? O que você puder fazer por uma pessoa, você faça. Vi alguém que vai casar, vou abençoar. Vi alguém que quer comprar alguma coisa, vou ajudar. Entendeu? Esse é o princípio da generosidade. Conselho número 9. Arrisque, tenha coragem e vá atrás dos seus sonhos. Eu vejo que essa geração é uma geração muito medrosa, a gente tem medo de tudo, tá todo mundo apavorado, todo mundo tem medo de arriscar, medo de fazer alguma coisa. Olha, você só vai sair do lugar se você tiver coragem. Então arrisque, sabe? Se você é novo, então você não tem muito o que perder, arrisque, vá pra cima, tenha coragem, acredita no seu sonho. Ninguém vai acreditar por você, não adianta você falar pro seu amigo, pro seu vizinho, pro seu pai, pra sua mãe, pro papagaio. Você tem que acreditar no seu sonho, você tem que acreditar em você. Então arrisca. Eu tenho o sonho de ir para os Estados Unidos, mas eu tô com medo. Arrisca, cara, vai pra cima.
Mete a cara. Eu tenho o sonho de ir para a Europa, arrisca. Tenho o sonho de abrir uma empresa, arrisca. Depois os erros você vai aprender. Eu até separei uma frase aqui também interessante. Deixa eu ler aqui para vocês. Se eu pudesse voltar no passado, cometeria os mesmos erros, só que dessa vez mais cedo. Eu teria cometido os mesmos erros, só que mais cedo, mais rápido. Então cometa os erros rápidos para você aprender, para você ir para o próximo nível. Comete o erro, que se não for aquele caminho, você já aprendeu uma forma de não fazer. Aí você vai por outro. Então arrisca, tenha coragem e vai para cima. 10º conselho, esse conselho aqui é o mais importante. Leia a Bíblia. Invista na sua espiritualidade, conheça Deus. Leia a Bíblia. Ah, por que ler a Bíblia não está junto com ler livros? A Bíblia é um livro diferente, a Bíblia é o livro de Deus. Então é um livro espiritual, é um livro que já dura anos e anos, pessoas tentaram acabar com ela e não conseguiram. Porque a Bíblia está toda a sabedoria, que é a sabedoria divina. Então leia a Bíblia, que isso vai transformar a sua vida. Transformou a minha, tenho certeza que vai transformar a sua se você investir tempo e leitura na palavra de Deus. Eu queria ter começado muito mais cedo, queria ter começado a ler a Bíblia com 10, 12 anos e ido firme, me aprofundado. Eu só tenho lido de uns anos para cá, mas assim, já tem mudado minha vida de forma sobrenatural e vou continuar aprendendo cada vez mais com a Bíblia. Tenho certeza que isso vai fazer uma diferença na sua vida que você não imagina. Conheça Deus, sabe? Deixa Deus entrar na sua vida, deixa Deus fazer algo através de você. Se abra para a palavra de Deus que você vai ver ali o próprio Criador falando com você através das Escrituras. Eu vou deixar aqui embaixo também o link de alguns livros que eu recomendo. Vou deixar link de uma Bíblia também que eu recomendo para você. E é isso, invista. Compre uma Bíblia se você não tem, ou pegue a Bíblia que está aí na sua casa e comece a ler, sabe? Você vai ver quanto conhecimento você vai adquirir, você vai ver os frutos que isso vai gerar na sua vida. Bom, esse foi o vídeo, 10 conselhos aqui que eu queria ter recebido com 20 anos. Não recebi alguns ali pela metade, mas esses são os conselhos que eu vou passar para os meus filhos. Pode ter atualização, né? Mas é um conselho muito importante. Aqui seria um conselho de Eloy com 31 anos, para o Eloy com 20 anos, seria um conselho do irmão mais velho, e é um conselho muito importante. Mas lembrando, esses conselhos servem para pessoas de qualquer idade, independente se você tem 60, 70, 80 anos, esse conselho serve para você também, porque nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para colocar esses conselhos em prática. Lembrando aqui que eu não estou falando que isso é regra, mas esses são os conselhos que eu queria ter recebido, que eu sei que fariam diferença hoje na minha vida. Eu estou aplicando essas coisas, mas assim, se eu tivesse aplicado mais cedo, teria errado menos, teria avançado mais. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva caso não seja inscrito, ative o sininho, manda esse vídeo para um amigo que precisa de uns conselhos. E é isso, um abraço e até a próxima.